Vamos ver se agora eu consigo gravar a aula inteira. Bom, como eu estava falando, eu vou dar para vocês hoje e na quinta-feira, no módulo, né, Realismo e Realidade, que vamos tentar comparar, dialogar, colocar em tensão duas obras, né? A do Graciliano Ramos, Vidas Secas, publicado pela primeira vez em 1938, e uma outra obra da Clarice Lispector, o último livro publicado em vida da Clarice Lispector, chamado A Hora da Estrela, publicado com um espaço de tempo de 39 anos em relação a Vidas Secas. E eu queria partir, né, nesse debate, assim, em primeiro lugar, eu estou partindo do princípio, claro, de que vocês leram as duas obras e que a gente está aqui nesse debate a partir do que vocês também já leram. E caso vocês queiram me interromper, trazer alguma contribuição ao debate, aqui é uma troca, uma conversa, tá bom? O que eu pensei? Eu não preparei nada exatamente, assim, eu pensei em deixar o debate fluir, que eu acho que é principalmente uma conversa. Porque que eu pensei? Como o Camilo já conversou com vocês sobre a Hora da Estrela, acho que na aula de hoje eu pensei em debater, em primeiro lugar, Vidas Secas, para em seguida a gente tensionar as duas obras. Vidas Secas, que faz parte desse contexto regionalista, né, do início do século XX no Brasil, no sentido literário, na questão literária, que traz esse debate num país que é majoritariamente rural, no início do século XX, onde a seca traz questões muito presentes aos textos, e a questão do fluxo migratório, né? Dessas pessoas no sertão do Nordeste que precisam migrar por conta da seca, por conta da pobreza. E em Vidas Secas, nós temos... Quais são os personagens de Vidas Secas, né? Nós temos o Fabiano, nós temos a Vitória, assim, a Vitória, nós temos duas crianças que não têm nome, né? Que é o menino mais velho e o menino mais novo, e nós temos a baleia, né? Que é o animal de estimação, é o cachorro. Além do papagaio, né? Papagaio que morre logo no início do livro. E o Vidas Secas, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Compartilhar. Eu quero compartilhar. Não é A Hora da Estrela. Eu quero compartilhar Vidas Secas. Vocês estão conseguindo ver o livro aí na tela de vocês? A tela do livro? Sim, sim. Sim. Maravilha. Tá. Claro, cada um provavelmente pode ter uma edição do livro, pode ter lido em outra forma, mas como esse foi o PDF que o professor compartilhou com vocês, eu estou lendo eu acho que a gente pode acompanhar a partir desse PDF, tudo bem? O livro, digamos assim, em questões formais, né? Como é que a gente pode discutir o livro formalmente? Diferente da Hora da Estrela, que eu acho que... Qual é a questão principal da Hora da Estrela? Eu acho que, para além dos fatos narrados, a Hora da Estrela é um livro onde o narrador, onde o foco, eu acredito, da narrativa seja Rodrigo S.M., o narrador, discutindo como se pode contar a história de uma nordestina pobre. Como se contar essa história? Qual é a melhor maneira? Como se pode abordar esse tipo de narrativa? Aí a gente coloca em tensão aí as questões sociais da pobreza. O narrador, ele fala, na Hora da Estrela, que a classe alta
acha que ele é um monstro, a classe média tem medo dele, e a classe baixa, digamos assim, não lê. Ele coloca nessa questão de classe a literatura, e o livro, acredito eu, é minha tese, né, que em todo momento, para além da narrativa, assim, para além da história, né, de qual é a narrativa a ser contada, ele discute o próprio ato de narrar. Como eu posso contar a história de uma nordestina pobre que veio para o Rio de Janeiro e aqui tenta sobreviver aos trancos e barrancos, na Rua Acre, na zona portuária do Rio de Janeiro. Um livro publicado em 1977, que é uma narrativa contemporânea, né? Não tem um período específico, mas a gente acredita que seja contemporânea à época de publicação do livro, onde existe uma presença majoritária da primeira pessoa e onde o narrador, Rodrigo S.M., se posiciona constantemente, às vezes, entre aspas, às vezes, dentro do texto. Já, em contrapartida, nós temos aqui Vidas Secas, que é, digamos assim, um romance tradicional. Ou seja, romance onde nós temos um narrador. E o narrador, ele conta uma trajetória, ele conta uma história, onde ele, a princípio, não aparece. Claro, a gente pode discutir essa questão, mas quando nós lemos Vidas Secas, em espelho, né, a Hora da Estrela, da Clarice Lispector, a gente percebe essa diferença muito, muito nítida. A Vidas Secas é um romance tradicional, digamos assim. São capítulos curtos, de uma escrita onde o Graciliano Ramos tenta, a todo momento, transparecer essa tensão entre o meio ambiente e os personagens, por conta dessa seca que permeia não só o entorno, como o interior dos próprios personagens. E o eu, se de um lado o eu em Clarice, na Hora da Estrela, ele se apresenta em demasia, em Vidas Secas, esse eu, essa subjetividade, essa presença do sujeito que é menos presente, ela se apresenta pelo menos de outra maneira. Bem, então, como é que a gente pode começar? Eu acredito que o texto da Hora da Estrela pode ter sido mais fácil, pelo menos em um primeiro momento, porque ele traz um texto digamos assim, mais contemporâneo a nós. Ele tem uma linguagem mais coloquial. A gente consegue entrar, eu acredito, de uma forma mais fácil no texto. Já Vidas Secas, nós, num contexto sudestino, né, da cidade, existem termos, e o próprio Graciliano Ramos, acredito que no início do livro, né, ele tem construções de sentenças, né, que a gente precisa ficar mais atento para compreender, senão a gente pode perder alguma coisa. Mas eu acho que em questões de conteúdo, principalmente, eu acho que tem essa diferença. Graciliano Ramos, em Vidas Secas, que não é um romance em primeira pessoa, é um romance em terceira pessoa, é um romance que é tradicional. E, em contrapartida, A Hora da Estrela, Clarice, que a vida toda foi, digamos, acusada de escrever livros que não contam uma história, como, por exemplo, Água Viva, ela, em A Hora da Estrela, ela tenta contar uma história.
a própria maneira, como a gente percebe, a sua maneira. E Graciliano Ramos aqui tem essa narrativa. E o que a gente tem em Vidas Secas? Em Vidas Secas, a gente tem a história de uma família que, por conta da seca, precisa migrar. E é uma migração constante, é uma migração que é a partir do tempo determina essa migração. Como ciganos, o livro destaca isso, né? Como ciganos. E o livro inicia, portanto, no capítulo Mudança. Deixa eu pegar a tela novamente para vocês. Share screen. Share screen. Por que eu tirei a tela, né? Podia já ter deixado. A gente começa com mudança, que é o capítulo que se inicia, e a gente vai terminar com fuga, que é novamente um capítulo de mudança. Ou seja, tanto o início do livro como o final, eles trazem o mesmo fato, digamos assim, a família que precisa se deslocar. E quando o Camilo ele quis colocar esses dois livros juntos, qual é a ideia dele? A ideia dele é a de que a Macabea, de A Hora da Estrela, ela é uma continuação do Fabiano, digamos assim. A gente poderia dizer dessa maneira. Porque Fabiano, no início do livro, com a sua família, Fabiano, que é um homem que trabalha com a lida dos animais e que ele, ao mesmo tempo que é um homem, ele se animaliza, ele discute sua posição enquanto homem, ele se entende como bicho. Fabiano, ele, como é que a gente pode falar? Fabiano, assim como, por exemplo, a gente tem o casal em A Hora da Estrela, que é o Olímpico e a Macabeia, nós, em Vidas Secas, nós temos Fabiano e Vitória, onde, diferentemente de Olímpico e Macabeia, onde Macabeia é uma pessoa que, apesar de ser datilógrafa, ela não nos apresenta digamos assim, uma forma escolarizada. Ela seria essa pessoa que teria fugido à escolaridade formal, digamos assim, letrada, etc. O Fabiano, por mais, entre aspas, ignorante que também possa ser, ele tem uma altivez. E que a narrativa comprova quando diz que quando diz que o Olímpico vai se candidatar e vai se eleger deputado. Já em contrapartida, em Vidas Secas, quando nós temos Fabiano e Sim a Vitória é a letrada, ela sabe fazer contas, ela sabe, digamos, ler, só que o Fabiano, por ser um homem, na narrativa, na história, por ser o marido, ele objetivamente assim, a Vitória ela se coloca atrás do Fabiano, né? Ela está sempre um passo atrás dele, Fabiano está sempre um passo à frente, apesar de Fabiano, ao longo da narrativa, ele se pôr em dúvida, né? Ele se questionar enquanto pessoa, ele se questionar enquanto sujeito, e ele colocar assim a Vitória já em outro lugar, a que sabe ler, a que sabe fazer contas, a que, apesar de fazer as contas do patrão e as contas que o Fabiano teria que receber sempre, teria que pagar e teria que receber sempre darem uma diferença em relação ao que ele de fato recebe, o que ele de fato tem que pagar ao patrão dele, ele não coloca em dúvida essa capacidade da senhora Vitória em entender as coisas e em dizer a verdade. Bem, gente, alguma dúvida? Eu sei que eu posso não estar sendo, às vezes, muito claro, mas vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida para fazer? Vocês têm alguma colocação? Tem não, Bruno. Tá ótimo. Por enquanto não. Se alguém quiser trazer alguma questão, falar alguma coisa,
Vocês podem falar, tá? Que a gente vai de acordo com o que vocês quiserem abordar, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos tentar seguir aqui com Vidas Secas. O que a gente pode trabalhar que eu acredito que possa ser importante para vocês, para a gente debater aqui em Vidas Secas. Eu acho que Vidas Secas é um livro curto. Vidas Secas, a gente lê rápido, digamos assim, Vidas Secas, e existem alguns pontos que a gente poderia parar e pensar, que eu acredito que sejam importantes. E quando a gente pensa Vidas Secas, a gente tem que principalmente pensar nessa narrativa econômica do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, ele pensa a escrita como, bom, digamos assim, esse excerto dele já é um pouco conhecido, né? Está nas edições dos livros, na contracapa, né? Onde ele fala que escrever é como as lavadeiras em Alagoas lavam as suas roupas, né? Eu vou ler aqui brevemente para vocês, porque ele fala o seguinte, que deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem 1, 2 vezes. Isso é o Graciliano Ramos falando, né? Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando água com a mão, batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar de pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar, pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. E quando Graciliano Ramos fala isso, a gente, nos textos, nos livros dele, agora em Vidas Secas, a gente percebe uma certa economia. São capítulos curtos, frases curtas, com uma economia de adjetivos. A gente não percebe ali adjetivos jogados, você percebe ali que a intenção do Graciliano Ramos é, em todo momento, fazer uma narrativa o mais seca possível, né? O que não significa a mais pobre possível. E quando a gente pensa em A Hora da Estrela, na Clarice Lispector, quando ela coloca o Rodrigo SM para discutir como ele pode contar a vida dessa Macabeia, dessa mulher pobre que vai para o Rio de Janeiro, que mora numa pensão com outras meninas, na Rua do Acre, Rodrigo SM fala que a intenção dele agora é escrever fatos sem literatura. Quando o Rodrigo SM, o que o Rodrigo SM diz quando fala isso? Que quer escrever fatos sem literatura. Que ele quer escrever os fatos, que ele não quer, digamos assim, romancear, que ele não quer enfeitar a narrativa como uma narrativa antiga. Ele acredita que contar a história da mulher pobre que vem para o Rio de Janeiro tentar a vida é contar essa história em fatos crus. E ele tem certa dificuldade, e se afirma em A Hora da Estrela a dificuldade de se descrever as coisas. É que é necessário ir direto ao fato. E entre o fato, apesar de se desejar escrever em A Hora da Estrela fatos sem literatura, que é o que eu acredito que o Graciliano Ramos também faça em Vidas Secas, se encontra, apesar de tudo, uma literatura. Vou tentar aqui pegar o trecho da Clarice em que ela diz isso, que a gente pode refletir sobre essa questão, onde ela aborda a questão. Só um minuto, deixa eu tentar encontrar aqui. Ó. Bom, na minha edição está na página 24, eu vou
Mas é uma frase curtinha, eu acredito que não precisa mostrar para vocês, para a gente compreender. O Rodrigo SM falando, né? Na Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro o que me impressiona. Ou seja, é uma história onde os fatos se sobrepõem sem muita descrição e sem muitas tentativas de, digamos, introspecção psicológica, porque Clarice, ao longo da vida, ela é acusada de não escrever livros, né? Escrever histórias meio sem começo, meio e fim. E ela afirma, e Rodrigo SM afirma agora, em Hora da Estrela, que o objetivo é contar uma história com começo, meio e fim. E é curioso, né? O último livro da Clarice, publicado em vida, onde existe essa tentativa de se publicar uma narrativa, entre aspas, tradicional, e onde há fatos sem literatura. E eu acredito que quando a gente se coloca em debate os dois livros, né, que eu acredito que é o que o Camilo, nosso professor, tem por objetivo, é perceber justamente essa diferença das duas narrativas, enquanto uma é uma narrativa tradicional e que se a todo momento coloca em tensão a animalidade dos personagens, a tensão entre o rural e a cidade, entre o urbano e o meio da seca, esse meio infernal da seca. A gente, em outro momento, tem a Hora da Estrela da Clarice, que para o Camilo seria digamos, uma continuação do Fabiano, o Fabiano que com sua família migra e que chega nos anos 70, digamos assim, à cidade, com a Macabéa, tá bom? Agora, em relação... O que eu pensei? Hoje é terça, eu pensei, já são, 8h30, eu já tentei abordar os dois textos numa discussão formal, né? Uma diferença formal entre ambos. Mas eu acho que agora vale mais a pena eu focar em Vidas Secas e na quinta-feira a gente traz mais elementos para discutir os dois textos juntos. Eu acredito que vale a pena agora a gente focar um pouquinho em Vidas Secas. E o que me chamou a atenção em Vidas Secas, né? Inicialmente, é um livro que, pelo menos para mim, você demora a entrar um pouquinho, né? Porque ele tem termos muito característicos, né? De objetos, de coisas que para a gente pode não parecer para nós, né? Digamos assim, eu partindo do princípio, nós da cidade, que moramos no Sudeste, no século XXI, não pode nos parecer muito familiar, mas que a princípio pode dificultar um pouquinho a nossa compreensão do texto como um todo. Mas eu acredito que a gente insistindo no texto, a gente vai entrando de forma inquestionável na narrativa. Nessa narrativa em que nós temos Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais velho, menino mais moço, o papagaio e Baleia. Vidas Secas é um livro publicado em 1938. Inicialmente, Baleia é um conto, e ele é publicado, e em seguida a narrativa se constrói a partir do conto Baleia, né? O resto do livro ele nasce a partir da Baleia. E é curioso a gente perceber que, apesar de todos os personagens humanos centrais discutirem a própria humanidade, a baleia, que é um animal e que, numa narrativa, digamos, tradicional, como Vidas Secas se propõe, não deveria ter, digamos assim, reflexão, não deveria, ou seja, a baleia não deveria se pensar. Por incrível, né, que pareça, digamos assim, a gente encontra na narrativa uma baleia que, a seu modo, é presente no texto, né? Uma baleia que sonha com os preais, que tem medo de Fabiano no momento em que ele tenta matá-la,
uma baleia que a todo momento faz parte daquela família, apesar de ser um animal, ser um cachorro. A família a todo momento parece que se lembra que é um cachorro e tenta afastá-la, digamos assim, mas ao mesmo tempo em contrapartida, né? Esse é um cachorro que, apesar de se querer afastado por ser um cachorro, ou seja, por, entre aspas, ter o seu lugar, é um cachorro, um animal que a todo momento está próximo à família, como um terceiro filho, né? Como um membro inquestionável daquele meio. A gente tem esse dado, né? E Fabiano, a todo momento, né, como eu afirmei, ele se questiona enquanto pessoa, né? Ele se questiona enquanto gente. E eles começam o livro com uma fuga de onde eles moram por conta da seca. O primeiro animal de estimação deles morre, que é o papagaio, um papagaio sem nome. Não fica claro na narrativa se ele morreu por conta da seca ou se sim a Vitória o matou para dar de comer ali aos que tinham fome. E esse papagaio morre e em seguida essa família encontra uma casa abandonada e lá se instala. Mas que com as primeiras chuvas que vêm, o proprietário ou alguém daquela fazenda, né, volta e tenta expulsar Fabiano e a família daquele local. Mas Fabiano, que é interessante na narrativa porque ele aparece ele falando que ele se coça, ele abaixa a cabeça, ele coça o cotovelo, assim, onde a presença do gestual às vezes fala mais do que a presença da narrativa. A narrativa, o diálogo é pouco presente, né? O gutural em Vidas Secas, o gutural, as onomatopeias, a forma de diálogo que seria a característica do animal, ela é muito presente em Vidas Secas. E esse Fabiano, que de forma animalizada, né, dialoga com o outro, ele consegue convencer o que queria expulsá-lo da fazenda a permanecer ali, tendo em troca a sua força de trabalho. A gente tem que entender qual é o contexto desse livro, um livro publicado em 1938, onde Graciliano Ramos já tinha sido preso, acusado de comunismo, e que, em 1945, a convite de Prestes, ele entra no Partido Comunista. Então, a gente pode também ler esse Vidas Secas muito a partir desse contexto, onde a gente tem a ditadura do Estado Novo no Brasil, onde Graciliano Ramos já é preso de forma sem sentido para ele, é levado para Recife, de Recife é levado para o Rio de Janeiro, não se sabe dele, ele depois é solto, e nisso a gente, dentro do livro, percebe já, para quem leu todo o livro, já percebe certo reflexo, né? O que pode acontecer com o Fabiano. E é curioso, ao longo do texto, né, a gente tem assim, a Vitória, que apesar de ser a que sabe ler, ser a que sabe fazer as contas, o desejo que mais transparece nela é o desejo de ter uma cama, né? O que transparece principalmente na Vitória é essa intenção dela de um dia crescer na vida, que significaria ter uma cama, poder dormir numa cama como todos os outros. É uma presença muito constante no texto, né? Quando se fala de se é a Vitória, essa intenção dela de, no futuro, ter uma cama. E é curioso porque, no início da narrativa, é um ciclo que se fecha, né? Mas que nunca acaba. O primeiro capítulo e o último, onde o primeiro capítulo é essa fuga dos personagens por conta da seca, e onde ao fim do primeiro capítulo, se a gente pegar o livro, no fim do primeiro capítulo a gente tem essas palavras de futuro, né, de desejo.
que vestiria, por exemplo, Vitória. Eram todos felizes. Sim, a Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. A lua crescia, a sombra leitosa crescia, as estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite. A fazenda renasceria, ou seja, no início dessa narrativa que eles estão fugindo, existe essa esperança no futuro, de que as coisas dariam certo. Ao longo da narrativa, a gente tem a presença derradeira dos fatos, né? Os fatos, eles massacram, né? Os fatos, eles se sobrepõem aos desejos e às intenções. Eles são inquestionáveis. E, ao fim da narrativa, essa nova fuga, onde novamente se tem esse desejo de futuro, essa intenção de um futuro melhor, onde, sim, a Vitória, por sua vez, já não quer mais que os filhos sigam, por exemplo, a mesma profissão do pai. Já desejam que esses filhos estudem e que não tenham mais essa vida onde a morte e o sofrimento são presenças constantes. E é muito curioso, né, que quais são as características principais, né, dos personagens. Essa, assim, é a Vitória, onde existe esse desejo da cama, ou seja, um desejo de dormir tranquila, passar uma noite onde uma simples cama pode demonstrar o sinal de uma tranquilidade, de uma melhora de vida muito significativa. Nós temos um filho mais velho, onde a descoberta da vida, a descoberta da palavra inferno é algo que o impressiona, e não à toa essa é a palavra que ele tenta descobrir o significado, porque afinal é de se questionar se inferno não seria a vida em que eles vivem, e ele, ao perguntar para a mãe o que significa inferno, ele é repreendido. Nós temos um filho, o menino mais novo, que tem por espelho o pai, que se orgulha da profissão do pai e do que aquele pai representa, e que tenta imitá-lo, mas que, ao tentar imitá-lo, ele é repreendido pela mãe, ele é uma chacota para o irmão mais novo. E nós temos, é curioso, esses dois meninos, quando existe o capítulo da festa, né? Eles são levados pelos pais para a cidade, para digamos assim, um agrupamento urbano, né? Onde a festa de Natal, né? A festa de fim de ano aconteceria, com as barraquinhas, aquelas coisas todas. E a gente meio que, na leitura do capítulo, né? Eles começam se vestindo melhor, porque eles estão indo para a cidade. Ou seja, esse movimento de saída do rural para o urbano tem sua etiqueta. Eles precisam se vestir como aquelas pessoas. Eles precisam falar como aquelas pessoas. E no decorrer do caminho para essa cidade, a gente percebe como eles vão se despindo. Eles vão tirando as suas roupas para se sentirem mais confortáveis. E eles vão ao longo daquele percurso, vão tirando o sapato, tira a gravata, tira o paletó, etc, etc. E aí lá eles são mais o que eles de fato são. E esses dois meninos, eles não se sentem confortáveis. A narrativa não mostra esses dois meninos confortáveis na cidade. Eles ficam nos cantos, eles ficam com medo. A narrativa ela nos apresenta esse medo, né? Daquele aglomerado urbano, como se eles, de fato, não fizessem parte daquele contexto, como se eles fossem alheios àquilo tudo. E é um passeio que se mostra a nós como fracassado, já que Fabiano fica bêbado e os meninos, eles perdem a baleia, depois a baleia retorna e eles não se sentem confortáveis naquele contexto. E essa presença do urbano
e do rural, eu acredito que no livro se apresente nesses dois momentos. E nesse primeiro momento, em que a família, no capítulo Festa, em que a família está se deslocando para esse lugar e onde eles não se sentem confortáveis, e no capítulo anterior, alguns capítulos anteriores a esse, onde eu acredito que aconteça, eu acho que o fato central do livro, né? Que eu acho que ele é muito importante, vale muito a pena a gente, quando vocês lerem Vidas Secas novamente, vocês focarem nessas passagens, que é a do Soldado Amarelo. Porque o que acontece? No capítulo Fabiano, né, que é o terceiro ou segundo capítulo, se não me engano, de Vidas Secas, Fabiano, ele, quando vai em direção à cidade, é um pouco confuso o capítulo, né, porque você demora a entender o que está acontecendo, o fato é que, ao fim daquele capítulo, a gente se dá conta de que houve uma briga onde o policial, se utilizando de sua autoridade como policial, ele prende Fabiano. E Fabiano sofre, digamos, um açoite na prisão. Ele é tratado de forma desumana na prisão. E Fabiano se ressente dessa forma como ele é tratado. Ele não compreende porque ele foi preso, ele não compreende porque aquele policial o tratou daquela maneira. E ao longo do livro, principalmente nesse capítulo da festa, vamos tentar retomar aqui, 71, capítulo da festa, ele tenta a todo momento retomar esse soldado amarelo que ele se ressente e tenta pensar formas de se vingar dele. E quando o Fabiano, de fato, encontra esse soldado amarelo, quando seria o momento de se vingar, de mostrar que ele é superior ao soldado, esse Fabiano, que é um animal, seria o momento que ele provaria que era homem, ele se vingando do soldado amarelo. E seria um momento em que os filhos teriam orgulho dele, seria um momento em que, de fato, ele se consolidaria enquanto sujeito, enquanto presença. Só que, ao contrário do que a narrativa poderia nos apresentar, isso não acontece. E é curioso a gente perceber a questão do espaço, né? Da presença de cada sujeito no espaço, do pertencimento de cada um a um determinado ambiente. O policial, o soldado amarelo, né? O habitat natural dele, né? Já que a gente está nesses termos dos animais, dos bichos, o habitat dele é a cidade, é a feira, é o bar, é onde ele, enquanto autoridade, consegue se sobrepor. E o lugar do Fabiano é junto à fazenda, é junto ao meio rural, é onde ele, apesar de inferior, é onde ele consegue se contextualizar. E é onde o soldado amarelo subjuga o Fabiano à sua autoridade. Em contrapartida, por acaso, existe esse encontro fortuito entre eles. No capítulo de Vidas Secas, que é o capítulo do Soldado Amarelo. Soldado Amarelo. Eles se encontram. Eu acho que, mas antes de falar isso, é curioso, né? Foi uma coisa que existem dois momentos do livro. Um desses momentos é o capítulo, se não me engano, é o último capítulo ou o penúltimo capítulo. Deixa eu só ver se eu encontro aqui.
É o último capítulo. Isso, é o último capítulo. Isso. Existem dois momentos. Um desses momentos é o último capítulo da fuga. Porque Fabiano, ele é um homem ruivo, o que nos faz pensar que ele seja um homem branco. Ele é um homem ruivo. Ele ser ruivo é descrito mais de uma vez. Ter barba ruiva, cabelo ruivo, é descrito mais de uma vez na narrativa. E só que a forma como ele é presente no mundo o compara a um negro. O livro ele apresenta essa declaração, essa comparação duas vezes. A falta de liberdade do Fabiano, essa forma como ele se apresenta ao mundo como inferior, no livro é comparado a ele ser um escravo não liberto. E eu acho que isso daí dá uma boa discussão para vocês refletirem. No capítulo Fuga, ao fim do segundo parágrafo, Fabiano, se o narrador afirma, né, sobre o Fabiano, não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo como negro fugido. Fabiano, que é um homem branco e ruivo. Mas as atitudes dele, a forma como ele é apresentado enquanto personagem, ele é comparado a um homem negro. Então a gente pode pensar nesse problema que o texto nos traz. Por que que um homem branco, ruivo, livre, que tem uma família, livre entre aspas, né? Ele, em dois momentos do livro, um deles é o último capítulo, né, Fuga, o fim do segundo parágrafo, ele é comparado a um negro fugido. Negro fugido, essa expressão, né? Esses dois termos, negro fugido, ao que nos leva a entender um período da escravização. Então, isso daí a gente tem que parar e refletir, né? Agora, voltando à questão do soldado amarelo, é muito interessante como a gente percebe a falta de naturalidade quando o Fabiano está na cidade, ele não sabe lidar com a cidade. Já em contrapartida, quando por acaso o Fabiano, munido de um facão, encontra o soldado no meio rural, que é o meio do Fabiano, esse soldado ele se apequena. O meio determina nesse momento, o meio é muito determinante nesse momento, a atitude dos personagens. Se em um momento a família do Fabiano se sente deslocada, dito no livro, com medo, quando chega a esse aglomerado urbano, que ao que a gente pode imaginar não se compara a uma grande cidade como Macabeia vive no Rio de Janeiro, quando essa família está nesse aglomerado urbano, ela se sente deslocada. E quando o Fabiano encontra esse soldado amarelo, aí que esse soldado ele se encontra em desvantagem, ele se encontra acuado, pois fora do terreno dele. E ali Fabiano poderia pôr em prática sua vingança, poderia pôr em prática o seu desejo de vingança pela prisão arbitrária que ele acredita ter sofrido. Só que ele não o faz. Aquele era o momento onde Fabiano poderia deixar de ser um bicho para ele. Tudo que eu falo, a gente está falando a partir do que a narrativa nos traz. Quando a gente discute um livro, a gente não pode discutir muito o que eu acho, o que eu penso. A gente tem que trabalhar com as ferramentas que o livro nos traz. A crítica literária, a gente tem que pensar o livro com as ferramentas que ele nos traz, porque senão a gente foge muito. E aí tudo pode ser tudo, e nada é nada. O que o livro, então, nos traz? O livro nos traz isso, que o Fabiano se entende enquanto um bicho.
eu sou um bicho, eu não sou um homem. E quando ele acha que pode se tornar alguém respeitável com essa vingança. Só que ele, quando se vê diante desse soldado, ele não, digamos, não conclui esse desejo. Por quê? Por quê? Vamos retomar aqui. Deixa eu abrir aqui a página para a gente, que a nossa aula já são 8h53. Até 9h10, daqui a pouco a nossa aula acaba. Aqui, ó. Vocês estão vendo o textinho? Estão vendo? Sim. Ah, então Sim, tá sim. bom. Muito obrigado. Vamos ver se a gente consegue... Claro, eu poderia colocar pesquisar, né? Mas por que eu tô com medo de colocar pesquisar e do nada sair o que eu estou querendo daqui? Porque com tecnologia eu tenho bastante dificuldade. Nem parece, né? Que a gente... Eu acho que ao soldado amarelo. O que eu quero destacar é... Aqui, ó, gente, estou no capítulo dos soldados amarelos, do soldado amarelo. Qual é o termo que eu quero destacar? Esse daqui, ó. Governo é governo. Era um facão verdadeiro, sim, senhor. Como é que eu consigo ver isso aqui tudo? Era um facão verdadeiro, sim, senhor. Movera-se. É que eu tô com o nosso vídeo... Ah, tá, pronto, diminui, tá. Era um facão verdadeiro, sim, senhor. Movera-se como um raio, cortando palmas de quipá. E estivera a pique de rachar o quengo de um sem-vergonha. Agora dormia na bainha rota. Era um troço inútil, mas tinha sido uma arma. Se aquela coisa tivesse durado mais um segundo, o polícia estaria morto. Imaginou-o assim, caído, as pernas abertas, os bugalhos apavorados. Um fio de sangue espalhando-se os cabelos, formando um riacho entre os seixos da vereda. Muito bem. Ia arrastá-lo para dentro da caatinga, entregá-lo aos urubus. E não sentiria remorso. Dormiria com a mulher, sossegado, na cama de varas. A cama, né? A presença da cama. E assim a vitória. Depois gritaria aos meninos, que precisavam criação. Era um homem, evidentemente. Ou seja, a equiparação dele enquanto homem e a vingança ao soldado. Aprumou-se, fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. Um homem. Besteira pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. Mas para que suprimir aquele doente que bambeava e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os pobres. Não se inutilizava, não valia a pena inutilizar-se. Guardava a sua força. Vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins. Havia um horror de bichinhos assim fracos e ruins. Afastou-se inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme, perguntou o caminho, e Fabiano tirou o chapéu de couro. Governo é governo. Como eu aumento aqui, cadê a gente? Tá, voltei. Ou seja, o que isso significa? O soldado, ele se apequena diante de Fabiano, que Fabiano está em seu território. O soldado, ele ali não está em grupo, está isolado. E ali, quando ele percebe que Fabiano não irá atacá-lo, aí ele teatraliza, ele teatraliza uma autoridade que ele naquele momento não tem. E o Fabiano se dá conta de que se ele se vingasse ali, a vida dele acabaria. E afirma, governo é governo. Ou seja, quais são digamos, os vilões dessa narrativa? Que quando o Fabiano está... Não liguei aqui para o latido da minha cachorra. Quando o Fabiano ele tá saindo novamente da fazenda por conta da seca, ele
ele vê nas nuvens 3 coisas: baleia, o patrão e o soldado amarelo. Ou seja, a presença constante de baleia, que ele mata por suspeita de hidrofobia, que ele precisa matar a baleia porque ela ameaça os 2 filhos dele, ela ameaça matar os 2 filhos dele por conta da hidrofobia, então ele precisa sacrificar a baleia. Sim, e apesar dessa atitude drástica, ou seja, objetiva, eles ali demonstram, sim, a Vitória, quando está abraçada aos 2 filhos, ela também demonstra, ela tem certeza de que aquilo é necessário, mas ela demonstra ali um certo medo, não é a palavra, como é que se diz? Uma certa pena daquela atitude. E quando ele tá saindo, né, em direção à cidade, no fim do livro, ele já com a Vitória não querendo mais que eles continuem naquela mesma miséria, aquele mesmo sofrimento, não querendo que os filhos sigam o exemplo do pai, o Fabiano ele vê nas nuvens o soldado amarelo, o patrão que o rouba, o extorque, a presença dos juros quando... Valeu, obrigado. O cara da luz veio colocar a conta de luz agora. A minha baleia tá gritando ali. Ela não para de latir por causa dele, desculpa. Ele... Tem alguém conversando comigo? Alguém tá querendo falar alguma coisa? Ah, tá bom. Ele tem a presença dessas 3 figuras, da baleia, do soldado amarelo, que ele não se vinga, ou seja, ele não conclui essa metamorfose de bicho para homem, e a presença do patrão, que o extorque. Bom, eu acho, já são 9 horas, eu acho que, a princípio, é isso. A gente perceber na narrativa tradicional, né, de Vidas Secas, essa presença massacrante dos fatos, essa presença aterradora do tempo que determina essa migração dos personagens e que existe ali uma animalização ali, de fato, do personagem principal, Fabiano, que não é escolarizado, que trabalha com a lida dos bichos e que a todo momento se questiona enquanto homem. E que, ao fim da narrativa, primeiro, não mata, não se vinga do soldado amarelo, que é um tormento na vida dele, né, na questão da honra dele, e que novamente precisa migrar, e que não existe a garantia de que aquela vai ser a última migração, e no final do livro vai ser o fim dos sofrimentos. Não existe essa garantia, porque no início, em Mudança, no primeiro capítulo, a gente tem esse desejo de transformação, essa crença na esperança da transformação, que não se realiza ao longo da narrativa. E, ao fim, a gente tem novamente essa migração, com novamente o desejo, já com outra forma, né, dos filhos estudarem, eles não repetirem a vida do pai. Já com assim a Vitória, eu acredito que, ao fim da narrativa, assim a Vitória ela toma ali uma posição mais firme. A gente percebe no fim, no último capítulo, que ela toma decisões ali. Não, Fabiano, eles não vão seguir mais o seu destino. Nós teremos agora outra vida. Ali a gente, de certa forma, nas entrelinhas, a gente percebe que, sim, a Vitória, ela deseja ali deseja a sua cama. Ela deseja mais concretamente adquirir a sua cama, digamos assim. É dessa maneira que eu percebo. Bom, a gente queria agora, já estamos quase acabando a aula, queria ver se vocês têm alguma coisa para falar, alguma coisa a acrescentar.
tiveram alguma percepção do livro que eu não trouxe aqui, que eu acho que eu trouxe hoje mais um panorama, né? João, pode falar, João. Opa, bom dia, pessoal. Bom Bom dia, dia. professor. Então, uma coisa que eu estava percebendo conforme o senhor ia falando e tal, eu ainda não comecei o livro. Na verdade, é porque foi passado o quarto de despejo junto com é, o Vidas Secas, e aí, como eu já tinha que ler o quarto de despejo também para a disciplina optativa de literatura e favela, eu comecei lendo o quarto de despejo. Bem, é uma coisa que eu percebi conforme o senhor ia falando, assim, é que eu ainda não li, então eu não sei da escrita em si, enquanto técnica, enquanto forma, mas enquanto conceito, pelo que você foi abordando, eu percebi um negócio meio que ligável à Kafka, dentro dessa abordagem do Graciliano, né? Que é toda a questão, eu já cheguei a notar, né, essa questão do gestual e do gutural. O Walter Benjamin, no ensaio que ele vai falar de Kafka, ele chega a falar, ele chega a comparar a escrita kafkiana com um teatro chinês, em que a linguagem se dá através do gesto, né? O Kafka ele tem uma atenção muito grande com gestos mesmo, até da questão do corpo, sei lá, a maçã, na hora que o pai do Gregor Samsa mata ele, né? Ele mata com uma maçãzada nas costas, então tem toda uma questão do simbolismo através do gesto. E aí, conforme você foi falando dessa questão da animalização, através do gesto, eu percebi, né, essa semelhança. Não dá para a gente dizer se é uma semelhança, porque o Graciliano leu Kafka, a gente não tem acesso a essa informação, como você disse, a gente tem que partir do texto, mas é um traço interessante que eu percebi. Até a questão do próprio gutural mesmo, né? Essa questão da voz, do som característico do animal, né? Na própria metamorfose, é uma das primeiras coisas a ser relatadas, né? Essa questão de como que a voz do Gregor muda, né? Tornando ele um ser meio que à margem da linguagem. E outra coisa que eu percebi nessa questão do Soldado Amarelo e desse antagonismo dele com o Fabiano, né, é toda a questão de um certo arquétipo que se vai formar, né, do sertão como aquilo que está à margem de uma suposta civilização, especialmente no caso do Nordeste, né, um certo mito de origem que vai se formar ali com Canudos, e que, por incrível que pareça, vai formar o mito de origem do que a gente chama de favela, né? É meio que interessante isso, né? Pensar Sim, sim. que um negócio lá do Nordeste, bem longe do que a gente considera, né, como o que é favela hoje em dia, acaba sendo o mito de origem da favela em si. Exato, é. A gente... Favela, né? O termo favela é por conta de se eu não me engano, uma planta característica do Cerrado, da Caatinga. E a favela a gente tem com o Morro da Providência, né? Aqui no Rio de Janeiro, o primeiro morro, né? A gente tem origem a favela com a Guerra de Canudos, né? Porque a gente tem a Guerra de Canudos, você tem os soldados que retomam da Guerra de Canudos, né? Guerra de Canudos que é representada nos sertões, né? Do Euclides da Cunha. E ali você tem o surgimento da favela. E exatamente, né, o que você diz em relação a essa presença forte das onomatopeias, do gutural, né, dessa pouca presença da fala, né, é por conta, eu acredito, muito desse meio, né, o meio, assim, um texto assim, do determinismo daquele ambiente, né, que como é apresentado a gente os textos desse período. Claro, a gente tem que sempre pensar que época o texto foi escrito, em que contexto. Quem foi Graciliano Ramos? Graciliano Ramos foi uma pessoa daquele ambiente, mas ele não é uma pessoa ele foi prefeito de uma cidade de Alagoas, etc, etc. Ele era de uma, ele é escritor, escrevia para jornais, ele tinha uma condição X, e ele escrevia. Eu acho que a partir de um determinado período, anos 60, 70, onde a gente tem essa presença do escritor enquanto sujeito da sua narrativa,
Por exemplo, Carolina Maria de Jesus escreve os seus diários e ela é sujeito daqueles textos, ela presentifica aquilo que ela narra. E hoje a gente tem muito isso, constante na literatura, do sujeito que narra uma experiência vivida e que a transforma em testemunho, que a transforma em texto. Aqui no Graciliano Ramos, como eu falei dessa diferença estrutural entre Vidas Secas e A Hora da Estrela, a gente tem essa diferença. O Graciliano Ramos, digamos, é o narrador onisciente, é o narrador que está fora e que narra aquela estrutura social. E essa estrutura social é a forma como ele percebe, da exploração do sujeito pelo sujeito. E nesse contexto, porque o contexto é de seca, mas as vidas são secas. A seca, ela se transpõe. A seca sai do ambiente externo e entra no ambiente interno dos personagens. É como se todos aqueles personagens, dentro deles, existissem aquelas rachaduras do chão quando está seco e quando aquilo ali vai criando suas entranhas. Então, esse gutural, acredito que tenha sido a forma como e ali se apresenta isso na narrativa, é a forma como o Fabiano consegue dialogar naquela presença no capítulo Inverno, onde o Fabiano está contando histórias para os filhos em meio à fogueira. Ali a gente não sabe que história ele está contando. O livro não nos traz qual é a narrativa ali que ele está contando, ele nos traz as impressões dos personagens diante daquela história. O filho mais velho, duvidando do que o pai pode estar contando, ou seja, aquele filho, aquela narrativa do filho mais velho que vai substituir o pai, o filho mais velho que começa a questionar a autoridade do pai, essa figura dos dois homens da família, que começam a debater, e em contrapartida do filho mais novo, que já é uma coisa mais sensorial. Na narrativa ali, no capítulo, o filho mais novo ele não enxerga o rosto do pai. Ou seja, o filho mais novo percebe o ambiente mais como objeto, como as sensações. O filho mais velho já vê o pai a partir do que ele está contando e já questiona aquilo que ele está contando, né? Como assim, o pai só conta as lorotas dele, etc., duvida da veracidade do que o pai está contando. Ou seja, é que tudo se sobrepõe. O filho que duvida do pai e o pai que, por sua vez, é enganado pelo patrão, pelo Estado, né? Ou seja, pelo patrão, né? Que ele extorque ele, etc., com os juros, com as coisas que ele tem que pagar, porque tem a vendia que tudo que ele consome tem que comprar naquela venda, e aí tudo é juros que ele demora a pagar, ou seja, aquela pessoa que ela não sai daquele ciclo vicioso e nunca vai conseguir se libertar. O Estado, que é visto tanto na imagem da prefeitura, quando o Fabiano se lembra do porco que ele tenta vender na feira, e que um funcionário da prefeitura que surge de supetão tenta taxar a venda daquele porco, ou seja, está querendo, para o Fabiano, aquele cara está querendo ter uma vantagem em cima dele, e a presença do Estado também na figura do soldado. Ou seja, a gente pode fazer essa relação com Kafka a partir de onde? Dessa presença massificadora, dessa presença aterradora do Estado. O Estado ali, ele só subtrai na vida do Fabiano. O Estado, por meio do soldado, por meio da prefeitura, e por meio também do patrão, digamos assim, né, que é aquela visão do capitalismo, o capitalismo e o Estado ali estão em posição de subtrair da vida do sertanejo. Eu acredito que a gente pode pensar Kafka também muito a partir daí, e a gente pode fazer conexões a partir daí. Claro, todo texto ele é particular, é a nossa leitura daquele texto. Não existe uma leitura, eu acredito que certa ou errada. Existem os argumentos que a gente traz para embasar aquele texto. E se você quer comparar Kafka ao Graciliano Ramos, se você traz argumentos sólidos para fazer esse tipo de ponte, eu acredito que vale a pena. E não está errado. A presença do Estado, a presença na narrativa do Graciliano Ramos é muito forte, principalmente se a gente pensar nesse contexto. Graciliano Ramos já tendo sido preso, ele indo ao Partido Comunista.
ele tendo que sacrificar a baleia, o que significa matar a baleia ali? A baleia, que é um animal, mas, por incrível que pareça, apesar de ser um animal, ela é quase um sujeito naquela narrativa. É você matar um em favor da coletividade. Ele está matando a baleia para ela não matar os filhos dele. Então, é uma morte justa, é uma morte injusta. Então, muita coisa para se pensar. A Jade queria falar. Vou dar a palavra à Jade agora. Tudo bem? Oi, Tudo bem, João? pessoal, tudo bem? João, adorei seu comentário. Desculpa eu ter chegado aqui no final da aula, estava na minha outra aula, quinta-feira eu consigo assistir tudo. Guido, eu ia justamente falar sobre essa parte que você retomou, de fazer a relação com a ótica, né, com a quarto de despejo, como nessa situação a gente vê o sujeito falando por si, né, e diferente do que a gente vê tanto na Hora da Estrela quanto no Vidas Secas, mas eu gostei muito dessa parte final que você trouxe, da gente pensar esse poder repressivo, né, do meio, né, tanto na forma do Estado quanto na forma das circunstâncias climáticas, e como isso se reflete nessa ausência de voz, né? E eu acho que essa é a principal diferença também quando a gente pega os diários da Carolina Maria, porque a gente vê, a gente consegue ver uma outra voz, né? Não uma pessoa silenciada pelo meio, mas ela expressando, né, a sua posição diante do meio, ela encontrando palavras, né? Eu acho que, principalmente no Vidas Secas, a gente vê essa dificuldade em encontrar palavras, né? Não só pela repressão, mas pela situação, né? A gente falou na aula passada, eu trouxe isso, sobre a diferença entre viver e sobreviver, né? E como Vidas Secas é uma trajetória da sobrevivência, e em Hora da Estrela a gente vê a Macabeia sendo um pouco privada, né, do viver, mas não tanto quanto, por exemplo, o Fabiano, né? E essa parte final que você trouxe é incrível, né? Governo é governo. E como ele não está ali, o governo, né? Mas é um personagem constante, é uma força repressora que você não precisa ver, ela está sempre ali. E não importa, você não precisa usar a palavra, né? Estou aqui em nome do governo. É a simbolização, né? É o símbolo. E que, apesar do Fabiano, a gente já está 9h15, a gente já vai encerrar a aula, tá? Mas só para a gente fechar, que apesar do Fabiano se discutir a todo momento enquanto sujeito, ele ter essa dificuldade extrema em se expressar, em dialogar com a própria família, ele tem uma consciência social muito grande nesse momento, quando ele se dá conta de que o governo é governo, de que o Estado ali só o prejudicaria. O governo não teria nada de bom para dar a ele. Se ele fizesse alguma coisa contra aquele soldado, o único prejudicado ali seria ele. E aí eu acredito que o livro, hoje eu acho que eu trouxe mais essa questão da temática do livro para, eu acho que, ficar mais encorpado na gente do que o Graciliano Ramos queria dizer com esse livro. O Graciliano Ramos, que geralmente nas narrativas, ele escreve narrativas em primeira pessoa, apesar de ser um narrador de fora, né? Nesse ele está aqui trazendo essa narrativa, né, em terceira pessoa, desse narrador onisciente, e eu acho que para a gente principalmente pensar na próxima aula, o que eu queria para a próxima aula? Para a gente refletir mais agora essa tensão entre a Hora da Estrela, da Clarice Lispector, em que ela coloca esse narrador, Rodrigo S.M., para contar essa história, e que eu acho que, para além dos fatos, do que se está narrando em Hora da Estrela, a Hora da Estrela é um livro que existe para se discutir como eu, enquanto narrador, enquanto narrador classe média alta, posso contar a história de uma mulher nordestina pobre no Rio de Janeiro, como se conta essa história, e colocar a intenção em relação à narrativa de Vidas Secas. Eu acho que eu queria propor esse exercício para vocês. Aos que não conseguiram ler Vidas Secas e Hora da Estrela, eu sugiro que, se conseguirem ler, para a próxima aula. E eu sugeriria também para a gente pensar sempre nesse exercício que o Camilo quer que a gente pense, nessa transição de a gente fazer esse exercício de reflexão. Macabeia sendo uma extensão futura 39 anos depois do Fabiano. Um Fabiano que sai de um ambiente rural e que chegaria a uma Macabeia no ambiente urbano, 39 anos depois. E existe um continho que é muito pouco, é muito pequeno, gente, são 3, 4 páginas,
Eu vou fotografar, eu consigo fotografar e mandar para vocês. Eu posso mandar pelo WhatsApp e colocar no Google Classroom, que se chama Noturno. É um continho desse autor aqui, se chama Samuel Havé. Samuel Havé com W. Havé com W. Eu vou escrever aqui para vocês. Ele está no livro chamado Contos do Imigrante. E eu acho que ele pode ajudar a gente a discutir na próxima aula essas formas de narrativa desse tema da imigração do nordestino na cidade grande, do nordestino, o bicho que come o bicho. Tá bom? E aí eu vou fotografar, vou mandar para vocês pelo WhatsApp, tentar colocar no Google Classroom, e a gente continua na próxima quinta-feira discutindo. Acho que eu vou tentar focar mais na forma de narrativa, né, desses dois livros, como eles se encontram, como eles se distanciam. Tudo bem, gente? Espero que eu não tenha sido muito confuso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Então vamos conversar, acho que 9h20 quase, né? Já podemos encerrar a aula? Então tá bom. Já eu só vou pedir como é que agora eu preciso finalizar a gravação dessa aula, porque se eu fiz tudo e não finalizo a gravação, o Camilo me mata. Eu acho que você Eu precisa coloco finalizar agora. stop recording, né? Isso. Tá, deixa eu colocar aqui, stop recording. Are you sure you want? Tá. Yes.